entender isso como um crédito. Falei nada ainda. Eu acho que vocês estão batendo palma por causa deles ainda, vontade de seguir batendo palma pelo que eles falaram. E eu quero dizer que eu estou assim, muito feliz, estou emocionado, e é sincero o que eu estou falando. Por isso, o Juarez já falou, essa casa cheia, lotada. Me falaram hoje que tem show na cidade, gratuito. Não, mas fica aí, não sabe. Aí eu não sabia, não, fica. E eu não posso deixar de dizer que eu, Juarez, nós do Observatório Jovem lá da UF, do Rio e daqui, a gente reiteradamente tem sido procurado pela imprensa já há alguns anos para falar sobre juventude, participação, e é muito comum vir aquela série de perguntas: por que a juventude de hoje não participa? Ô Rômulo, grava e manda para a imprensa isso aqui. Porque é impressionante a ideia, né, remitente de que houve uma idade de ouro da participação da juventude, década de 60 talvez, e que isso se findou e que agora só há alienação, só há consumismo, e as pessoas estão cuidando da sua própria vida. Eles estão também, mas estão reinventando o espaço público, o espaço da democracia. Eu acho que esses movimentos aqui expressam isso. Eles não estão representando os movimentos da cidade, evidentemente, mas são uma parcela significativa. Se vocês forem convidar todos os movimentos de Belo Horizonte, vai faltar tempo, espaço, mesa. Então, eu queria dizer que vocês são representativos de um tecido social, público, democrático e participativo muito denso, né? Eu sinceramente volto, sempre quando eu saio daqui do Horizonte desse debate, não é o primeiro que eu venho, eu volto muito animado e fico instigando o pessoal de lá para que a gente faça muito isso. A gente está precisando não apenas fazer as reuniões dos grupos, dos coletivos, porque isso tem acontecido. Cada coletivo aqui tem sua pauta, sua agenda, seu local de encontro. O que de fato tem sido raro é colocar os diferentes movimentos, as diferentes identidades coletivas, culturais ou não, em contato, em diálogo, para construir uma cultura em comum, mantendo a diversidade, mantendo a diferença, mas restituindo a noção fundamental de cidade. A cidade se explica pela possibilidade da diferença, e a diferença se sustenta pela possibilidade de construção de espaços de cultura em comum. Esse ensinamento que nós já tínhamos dos gregos antigos, né? Aristóteles dizia que uma cidade não pode ser feita com pessoas iguais. A cidade precisa de pessoas diferentes. E os diferentes precisam se encontrar num espaço para a construção de culturas em comum, ou algo assim. Então, esse espaço de pensar a cidade, cada um a partir da sua especificidade, sua identidade própria, suas pautas específicas, e construir agendas em comum, é fundamental. Isso pode salvar a própria ideia de democracia. Eu queria dizer que eu vou fazer essa fala, tentar fazer em dois tempos. Algumas coisas que eu sabia que seriam importantes, né, falar, frisar, e outras que são muito a partir da fala de vocês. E dessas questões que eu havia pensado antes, em função também das questões de Belo Horizonte, mas as questões do Rio de Janeiro, as questões do Brasil, as questões dos movimentos culturais de maneira geral, tem a ver com uma ideia de que, especialmente no Brasil, de que nós consolidamos as instituições democráticas. Essa é a primeira falácia que eu acho que está colocada. A instituição não é uma coisa. A instituição é um processo cultural permanente. As instituições que param de se reanimar, de se reavivar, de se construir permanentemente, se cristalizam, se ossificam e quebram. Essa ideia de que existe uma instituição que já está pronta e que, por exemplo, leva a essa noção de que, olha, já estamos tão acostumados a eleger prefeitos, quem sabe a gente possamos agora escolher administradores. Passa por essa ideia de que consolidou um estado de coisas que agora não precisa mais animar o processo democrático, que a gente pode agora pensar em técnicos administradores. Isso é o fim da ideia de democracia, é o fim da ideia de participação. Então, o que eu queria chamar a atenção é que devemos seguir com essa noção de que a democracia é uma cultura em plena atividade. Ela tem que ser viva o tempo todo. E vocês estão trazendo uma outra dimensão aqui. Todos esses depoimentos falam de uma cidade que
de certa maneira, como diria o professor Milton Santos, se faz em fluxos e fixos. Ou seja, os espaços que precisam ser ocupados e podem ser ocupados, mas não são ocupados gratuitamente, são espaços de disputa. Os espaços não são pacíficos, eles têm que ser ocupados, e o ficar no espaço, ocupar o espaço, que expressa, por exemplo, o conflito na Praça de Estação, expressa também essa disputa por ocupar os fixos, a ocupação dos espaços fixos. Quem é que pode ocupar os fixos? Por exemplo, quem é que pode parar em algum lugar? É uma frase antiga, é uma expressão antiga da ordem, circulando, circulando, circulando. Né? Vocês veem isso em filme, talvez já tenham até ouvido. Eu não sei se é do meu tempo. Quer dizer que esse negócio de guarda falar circulando, 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 é do meu tempo dos Juarez. Não sei se eles usam. Agora é some. É a mesma coisa. Quer dizer, é mais grave, né? Mas circulando, pelo menos, você deixa o cara. Não some. Enfim. Mas essa ideia de que quem tem direito de parar? Quem tem direito de ficar? Né? Há vários registros, por exemplo, de prefeituras, de administrações, que jogam água em lugares que poderiam ser espaços de dormida de moradores de rua. Ou que colocam relevos em bancos para que as pessoas não possam dormir. Ou seja, é a negação da possibilidade da ocupação do espaço. Quem tem direito de ocupar o espaço? Por exemplo, por que quem polui, vamos usar essa expressão da ordem, quem polui a cidade com um grafite, com uma expressividade, é um fora da ordem. E quem mercantiliza a imagem da cidade através de outdoors, através de luminosos, através de cartazes de mercado, é alguém dentro da lei. Se eu colocar em comparação determinados cartazes publicitários de extremo mau gosto, eu posso dizer que aquilo é muito mais fora da lei da natureza, da cultura e da beleza, do que determinadas inscrições de coletivos culturais. Então, essas coisas precisam ser desnaturalizadas. A ideia de que isto é algo fixado, isso pode, aquilo não pode, tem que ser desconstruída. Por que isso pode, aquilo não pode? Tem sempre que perguntar ao poder. E essa noção também de que o poder precisa e pode ser indagado, nem sempre é algo fácil de construir. Nós estamos há cerca de 10, 15 anos participando dessa agenda pública sobre as políticas de juventude. Eu confesso que em alguns momentos eu me incomodava, Juarez também, com a facilidade com que coletivos juvenis eram convocados e aceitavam sentar com o poder sem estabelecer antes uma pauta e uma agenda conflitiva, quase que se convidando para ser cooptado. Então, a agenda é construída na rua, a agenda é construída na pauta dos coletivos, e os coletivos se legitimam quando encontram outros coletivos de interesse em comum, e não nos gabinetes refrigerados. Essa é uma questão fundamental que está sendo jogada aqui. Nada contra o gabinete refrigerado, mas faz toda a diferença do mundo sentar para negociar com o governo, com uma agenda conflitiva, negociável na rua, ou uma pauta vazia, artificial, com representantes inexistentes, que representam quem? Eles mesmos. Né? Então, essa questão também de ocupar o espaço público, garantir o espaço público no combate, na luta, é também a possibilidade de estabelecer uma agenda conflitiva a ser negociada, evidentemente, a ser negociada, mas em condições diferentes. A outra dimensão que eu queria chamar a atenção, que está colocada aqui, é o direito ao fluxo, né? Ao direito à mobilidade, ao direito a circular. E isso também é um campo de disputa. Há uma tendência muito forte a criar centralidades e marginalidades. E isso também não pode ser dado como algo natural. Né? Um exemplo lá do Rio de Janeiro, muito peculiar, numa época, numa das eleições, inventaram a ideia de um arrastão. Houve um conflito, né, de jovens na praia, de comunidades populares, morro e favela do Rio de Janeiro, e alguém construiu a ideia do arrastão, que houve um arrastão, enfim, aquele pânico moral contra os pobres. Rapidamente surgiu a ideia de construir piscinas na periferia para que os jovens de favela, de espaço popular da Zona Norte, da periferia do Rio de Janeiro, não fossem à praia.
Ora, é um direito ter piscina na periferia, mas também é um direito ter a praia. Um dia a praia, outro dia a piscina, legal. Quer dizer, tudo bem. Se bem agora que vocês têm praia também, né? Vocês podem fazer isso. Aliás, eu queria dizer um parênteses que, por favor, não deixem de frequentar as nossas praias. Visitem-nos, não vão deixar. Vocês sempre foram bons visitantes, mineiros estão lá em Cabo Frio, estão no Rio. Não vai, a praia é legal, eu dou um apoio, mas não façam isso. Usem a praia de lá também. Ei, irmão, você acha que o mundão está certo? Cada um vivendo seu mundo meio discreto.